Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Krasin Podcast, o pior podcast da história do YouTube. Não existe nada pior, não existe nada mais feio, não existe nada mais grotesco do que isso. Você vai ficar entediado, vai ficar triste, vai ficar moroso. Isso aqui não é algo bom. Isso aqui é algo terrível. E como prometido, depois de 22 anos, aqui está eu falando de Blame, Ureimo, como preferir chamar. Opa, eita! É, agora já perdi o fio da meada. Foi só dar uma rotadinha que eu perdi o fio da meada. É foda, né? Complicado. Enfim, eu dei uma relida em Blame pra dar aquela refrescada, ver como é de fato as coisas. Fazer um podcast pior ainda. Novas informações, é claro. Eu não acho que vai ter spoiler, é, podcast, mas também eu acho que é muito difícil ficar dando spoiler de Blame, já que ele é um mangá muito bizarro a per se. Dito isso, eu separei o vídeo em 5 tópicos. Eu vou falar em cada um deles. O primeiro é que Blame é um mangá de seinen, de ação cyberpunk. Sim, ele é um mangá cyberpunk, escrito e desenhado pelo já mencionado Sr. Nihei, publicado pela revista Afternoon, em uma publicação mensal. A Afternoon, cuja publica mangás como Vinland Saga, Blue Period, Mushishi, entre outros do Nihei. Afternoon que tem um alcance relativamente bom no Japão. E quando o Nihei ele começa a publicar na Afternoon, ele já tem uma projeção interessante, porque ele vem com esse mangá completamente diferente do usual, completamente diferente, completamente, eu estou falando completamente demais, mas algo além do que as pessoas estavam devidamente acostumadas a ler na Afternoon. Dito isso, o Cyberpunk é aquele gênero lá, né? Alta qualidade de vida. Não, porra. Alta tecnologia, baixa qualidade de vida. Acontece que Blame não é só um mangá cyberpunk. Na verdade, ele não é tão cyberpunk assim. À primeira vista, ele é cyberpunk. Mas o que ele é, principalmente, é um mangá pós-apocalíptico. Sim, ele se passa em um mangá, ele se passa em uma era pós-apocalíptica, onde tudo deu errado, onde a cidade já se destruiu e ela já foi completamente obliterada, entre aspas. Porque aí vem uma questão interessante de Blame. É, o local que eles vivem é, de uma forma ou de outra, apocalíptica. Porém, entretanto, a cidade ela não foi varrida, ela não foi destruída. Na verdade, ela é mais viva do que nunca, no sentido de grandeza. É uma cidade imensa, é uma cidade labiríntica, é algo muito além da compreensão. É quase que uma cidade, não gostaria de dizer Lovecraftiana, mas é algo assim que não parece ter fim. O homem reduzido a uma mera formiga ao local onde ele ali habita. E a história de Blame é muito simples. Tem o Killy, que é o protagonista. Ele tem uma arma extremamente poderosa que ele oblitera basicamente tudo. Ele está procurando uma criança capaz de se conectar à internet. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Uma criança capaz de se conectar à internet. Porque uma parada do mundo de Blame é que as pessoas elas perderam a conexão com a internet. Elas não conseguem mais se conectar com a internet. E isso é uma das causas do próprio apocalipse. Do próprio apocalipse. A arquitetura de Blame, como já mencionada, ela é um ponto alto da história. Porque o autor, ele trabalhou nessa área, ele estudou nessa área, e ele faz tudo para a cidade parecer que ela tá engolindo o sujeito. Tudo é imenso, desproporcional e completamente bizarro. Quando você olha na história ali do Sr. Rei, ele trabalhou em muitas dessas grandes cidades. Ele acaba transportando essa sensação de você estar sendo engolido pelos prédios dentro do mangá. Em inúmeros painéis de Blame, o Nihei deixa bem claro o tamanho da cidade. Vai estar lá o personagem caminhando bem devagarzinho, bem lá, uma formiguinha, e aí, os prédios, as estruturas,
tudo enormemente inexplicável. Algo assim completamente brutal e bizarro. Quer dizer, só pra deixar claro aqui, dentro aqui da história, o protagonista ele vai ter dois tipos de inimigos. Esses serão os Safeguards. Safeguards. Ah, vou falar assim, é bonito. Safeguard. E também os A Vida de Silício. Eu não vou entrar em termos muito técnicos porque eu não quero dar o mínimo de spoiler. Porque eu acho que é uma obra boa para você apreciar pouco a pouco. Sobre o protagonista, falando, só dar uma pausa para a água. Explicando levemente sobre o protagonista, quando eu sou alguém que estuda um pouco de literatura, e estuda formas de engajar o público, de certa forma, com certos personagens, até porque eu sou um escritor também. E é interessante como o Nihei, ele não aplica a lógica tradicional para formar os seus personagens, mesmo ali sendo um dos seus primeiros trabalhos, mesmo ali ele sendo realmente a sua primeira serialização. O Killy, ele é um personagem basicamente sem emoção nenhuma. Aí vai ter outros personagens também, a Sibo, Domochevsky, Iko, mas eles também carregam muita pouca emoção. Eles parecem personagens que estão letárgicos. Por eles estarem em uma caminhada tão grande, tão extensa, eles parecem que não são mais capazes de sentir aquilo que os faziam ser humanos, de certa forma. Eles são personagens perdidos no próprio tempo, ali nessa própria cidade, engolidos completamente. E, de certa forma, o Killy é um personagem fodão. Até porque ele tem uma baita arma que ele acaba com todos os inimigos com um só tiro. E aí você fala assim, ah, mas como é que isso é interessante? Bom, a gente tem um dos exemplos ali, o One Punch Man, né? O One Punch Man, o Saitama, ele acaba com todos os personagens, todos os inimigos, com apenas um soco. O Killy, de certa forma, ele acaba com um tiro, a grande maioria deles. Porém, o diferencial de Blame é nessa exploração da cidade, nessa coisa, nessa coisa arquitetônica maluca, coisa assim que não faz sentido. Tem uma parte muito interessante do mangá que o Blame é foda. O Killy, ele cai de um precipício. E quando ele cai desse precipício, nesse duto que ele vai caindo, ele leva ele a um precipício, ele vê uma cidade inteira de cabeça para baixo. Eu posso estar enganado, mas não parece uma perspectiva do personagem. Parece que realmente tem uma cidade de cabeça para baixo, feita de cabeça para baixo, se você me entende. E toda essa coisa, toda essa história, essa loucura, ela se passa naquilo que os personagens chamam de uma mega estrutura. Porque eu quero que você entenda que uma mega estrutura não é tipo só um prédio muito grande, tipo o Burj Khalifa, aquele prédio lá de quase 1 quilômetro. Não. Pensa que uma mega estrutura seria tipo, imagina um prédio que cada andar é do tamanho do Brasil e ele chega na estratosfera. É esse nível de mega estrutura que estamos conversando em Blame. É uma coisa completamente diferente. E com o passar do tempo, você vai acostumando essa falta assim de emoção que os personagens carregam. Porque eles estão assim meio, sabe, não diria abatidos, eles estão tipo meio que só andando, mas eles não estão completamente sem rumo. Mas é só que o local, o local que eles passam são completamente extensos demais. E, e o autor, o Nihei, ele não faz muito. Ele. Ele não tem muitos cortes. Quando um personagem ele tá andando por uma sala, tipo, sei lá, de uma extensão quilométrica, ele vai fazer o personagem andar por essa sala. E ele tem até uma parte que ele fez uns 3 capítulos assim, do que ele só andando, no nada, no vazio.
pai, 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 e você fica assim: "Rapaz, onde é que isso vai dar?". Uma das coisas mais legais também em Blame é a falta de diálogo. Como os personagens falam pouco. Como olha, se tu pega um mangá shonen padrão, um shonenzão, digamos que ele tenha, tipo, sei lá, 10 balões de fala por página, e ele tem 20 páginas, isso dá uns 200 balões de fala. Pensa que em Blame, cada 20 páginas, cada 20 páginas você vai ter uma, perdão, uma espécie de 20, 40 balões de fala. Os personagens eles não falam, eles estão completamente apáticos à situação toda. Eles não têm como. Algumas, algumas vezes, muito raramente, você vai notar um personagem ficando triste ou chorando de alguma forma, mas é algo tão rápido que o autor não dá tempo. Estou triste, mas já passou. Eu, opa, eu pensei nessa hora de fazer essa coisa, me arrependi, mas sei lá, mas já passou. Então, não diria que, nossa, os personagens são, very psychopaths. Eles não têm emoção. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que eles até tinham muitas emoções, como qualquer outra pessoa normal, mas essas emoções elas foram perdidas ou suprimidas pelo tamanho de tempo que eles estão lá naquele local. Sem esperança, sem nada, sem nem como talvez concluir essa missão bizarra que é achar essa criança que pode se conectar à internet. Uma coisa interessante de Blame, que eu achei bem legal e é interessante, é, tem muita gente aí, muito turista que vai entrando aí na vida dos mangás, né? Esse turista, e fala: esse mangá tem muito ecchi. Esse mangá ele é violento desnecessariamente. E o Blame, olha só que interessante. Ele é um mangá seinen que vem de uma revista assim que acaba praticando muito disso, né? Não é algo da revista, mas acontece. E ele não tem. Eu não lembro de ter um peitinho em Blame. Esse é um negócio interessante. Não ter, assim, uma certa sexualização dos personagens. E, principalmente a violência, ela é brutal em certo nível, mas assim, como os personagens eles têm armas que só destroem tudo, tipo, a pessoa só aparece sem cabeça e acabou. Tipo, não é algo muito que talvez qualquer pessoa não estaria acostumado, que já não tenha visto. Ele tem uma violência até bem comedida, em certo nível. E até essa coisa, né, no o Blame até acho engraçado, ele não tem esse espaço para uma certa, entre aspas, sexualização, até porque é um mangá muito brutal mesmo. É um mangá extremamente brutal. E o cachorro deve estar latindo, deve estar aparecendo, né, Bolinha? Vou deixar aqui, né? Esse é o podcast, né? Fazer o quê? O que eu tava falando? Sobre a brutalidade de Blame. Claro que eu tava falando da brutalidade de Blame. Mas eu queria falar, era isso. Eu não me lembro de ter rido uma vez em Blame. De ter sorrido, ou ter achado engraçado. Se não for através de um momento trágico. Pelo contrário, o Blame, ele também é esse mangá tão brutal e pesado que eu acredito, posso cravar aqui, eu reli, tá? Ele não tem, como é que é o nome? Alívio cômico. É um mangá sem alívio cômico, ele não tem piada. Ele não tem aquele personagem haha, pra quebrar o gelo. Não, ele é só um mangá pós-apocalíptico, cyberpunk muito. Eu não diria que ele é tão triste, porque na maioria do tempo você nem sabe o que tá acontecendo. É muito difícil determinar o que exatamente está acontecendo em Blame. E ele é um mangá que não só termina em aberto, mas ele tem tantas interpretações sobre se os capítulos estão divididos, e estão sendo contados sim ou não em ordem cronológica, o que está realmente acontecendo, se isso já aconteceu, se isso é
o início ao começo, o início ao fim. E eu acredito que principalmente essa coisa que fica na cabeça quando eu li pela primeira vez. A primeira vez que eu li Blame, eu tipo, só pensei, nossa, não entendi nada. Mas depois as teorias elas vão pipocando na cabeça e tu vai pensando sobre cada coisa que você leu. É uma obra que vai ganhando muito valor com o passar do tempo. Ela vai ganhando mais valor com você. Porque ela não é aquela coisa, ó, quando eu falo que deixa pra pensar, não tem nada de tão filosófico. É, meu Deus, é uma obra profundamente filosófica. Não. Os personagens mal conversam. Ele é só algo extremamente bizarro e cruel. E só pra deixar bem claro, o Cruel não tem esse tipo de tortura, não tem vingança na história, não tem coisa do tipo, eu vou te matar, seu desgraçado. Não, os personagens só se olham, eles nem se trocam palavras, falam assim, pá, e atiram no outro. Eles sabem que são inimigos, eles não precisam ficar colocando motivos, e motivos, e motivos, e motivos. E aí você tem um monte de diálogo desnecessário. Não, eles só você é meu inimigo, beleza. Nós atiramos no outro, você morreu, eu ganhei, eu estou indo embora, eu não aprendo muita coisa com isso. Eu não sei se isso está me deixando mais forte ou não. Isso depende. Tem uma hora ou outra que o Killy até recebe um upgrade, né? E essa é uma das coisas assim que, assim, ele recebe o upgrade, mas é tipo, como eu falei, ele não precisa muito. Ele só vai entendendo um pouco mais esse personagem misterioso, porque a gente não tem flashback nessa história. Na verdade vai ter um ou dois, mas eles são tão enigmáticos quanto, eles são tão, como se falam, são tão mindfucks quanto, eles, na verdade estão ali só pra bagunçar a tua cabeça. Mas o que a gente não tem é esse flashback do Killy. A gente não sabe quem é esse cara. Ele tá ali sem memória, ele, ele tem uma missão, encontrar essa criança aí. E é isso, ele vai arrastando outros personagens com ele. Não, eles não formam um grupinho de amigos inseparáveis, não. Eles estão pela mesma missão, mas eles estão ali mais tentando sobreviver e encontrar isso do que fazer qualquer outra coisa. Bom, esse dá pra finalizar? Acho que dá. Foi o Krasinho Podcast. Espero que tenham detestado esse episódio. Brincadeira. Tudo é LARP, né? Tudo é roleplay nessa vida. Obrigado e até a próxima. O próximo vai ser de Noise. 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 Eu não vou dar spoiler de Noise. Não vou dar, quer dizer, não vou dar spoiler do próximo capítulo. Bom, até mais.